Vamos lá, vamos para mais uma aula aqui do módulo 2, uma aula muito importante. Vou tentar esclarecer para vocês o que é carta convite. Você já deve ter ouvido falar, ouviu aí na internet, em algum lugar, que vir com a carta convite é mais fácil, né, para Portugal. Então vamos desmistificar aí se realmente isso é uma verdade, se é apenas um mito, o que muda, o que é a carta convite, né? Eu gosto muito de falar sobre termo de responsabilidade. E, Viviane, agora você complicou. Não, gente, não compliquei. Na verdade, carta convite ou termo de responsabilidade é a mesma coisa. Vou deixar para vocês na descrição do vídeo o site do eportugal.gov.pt. Os sites aqui de Portugal do governo são muito bons. Ao contrário dos do Brasil aí, que a gente não tem umas boas vistas, né? A gente fica com medo de acreditar aí nas informações, saber se realmente são verídicos, né? Se a gente pode confiar. Os sites do governo português aqui são muito completos e tem muitas informações boas. E eles disponibilizam aí o ficheiro, o arquivo, né, do termo de responsabilidade, que é a mesma coisa que a carta convite. Na verdade, você tem que receber essa carta convite de alguém que mora aqui em Portugal legalmente. Por que eu digo alguém que mora aqui em Portugal legalmente? Porque algumas pessoas dizem erradamente que só o português que pode enviar para você essa carta convite. Não é verdade. Brasileiro ou qualquer outra nacionalidade pode enviar para você uma carta convite aqui de Portugal, desde que ele tenha morada fiscal aqui em Portugal e que ele já esteja legalizado aqui. Então, se um brasileiro que já tem o título de residência, é seu colega, é seu parente, é seu amigo, ele pode sim enviar a carta convite para você, o termo de responsabilidade para você vir aqui para Portugal. Quais são os benefícios reais aí da carta convite? É mais fácil na imigração? Ao meu ver, não, gente. O que se torna mais fácil é que você não, quando você tem uma carta convite válida, ela não pode ser forjada, não pode ser mentirosa, porque isso é crime, né? Tem que realmente você ter esse conhecido português aqui em Portugal. Tudo bem, até que você não fique na casa dele, de repente se é uma mentirinha de menos, se você vai passear em algum outro lugar, fique alguns dias até num hotel, mas que realmente ele seja seu amigo, realmente seja seu parente, realmente tenha lhe dado essa carta convite por livre e espontânea vontade, nada de ser pago, enfim, alguma outra maneira, porque isso não é legal, não é aconselhável, não indico isso, tá? Na verdade, o correto é que essa carta convite ou termo de responsabilidade, como eu digo, ele tenha que ser assinado. Algumas pessoas, como eu, utilizei também essa carta convite para vir. O ideal é que ela seja autenticada no notário aqui em Portugal e a pessoa lhe envie pelo correio, pelo CTT, né? Mas, na verdade, na experiência, né, que eu passei, a minha foi enviada mesmo escaneado, porque não deu tempo de enviar pelo correio, estava no meio da pandemia quando eu vim para Portugal, e eu não tive, graças a Deus, problema na imigração. Mas o correto, e como eu tento ensinar para vocês sempre o correto, trazendo também a minha experiência aqui nos vídeos, é você enviar pelo CTT, a pessoa está com o original, junto com uma cópia também do comprovante de residência da pessoa. E nesse documento, no termo de responsabilidade, o responsável, o seu português, vai colocar lá o seu passaporte, que é o seu documento que é válido aqui no exterior, né? Quando você sai aí do Brasil, é sempre bom colocar o número do passaporte e a data da viagem. E aí muitas pessoas me perguntam, e eu vivo esclarecendo essa questão, Viviane, mas quando a pessoa leu ficou meio receosa, porque qualquer problema que der, se a pessoa resolve ficar, a responsabilidade é do outro, pode ser até presa. Gente, qualquer pessoa pode mudar de opinião. Você veio a turismo, mas quando chegou aqui, gostou do país e resolveu ficar. E é por isso que o outro vai ter que ser penalizado por você, vai ter algum problema por você? Não, gente. Nesses anos de experiências que eu tive cá em Portugal e muito que eu leio e procuro saber sobre o tema imigração, eu nunca vi nenhum responsável de enviar carta convite, termo de responsabilidade, que tenha tido problema porque o brasileiro resolveu morar ou o brasileiro resolveu ficar. Na verdade, é um documento que eles nem ficam com ele retido na imigração, eles mal olham, e quando olham, porque o meu ele nem olhou, mal olham o documento e lhe devolvem. Então é só depois rasgar esse documento, ele não fica preso no CEF, ele não fica para controle de finança, realmente é apenas para você ter uma tranquilidade na imigração, não ter que comprovar
o alojamento, né? O documento que comprove aonde você vai ficar hospedado aqui em Portugal e não tenha que comprovar também, mostrar para ele os valores, né? Que você tem que ter 70 euros no primeiro dia e 40 dias a cada dia adjacente por pessoa. Então é apenas isso, essa facilidade aí de você ficar mais tranquilo na imigração e entrar mais tranquilo. Mas não que dê nenhum problema para quem envia para você essa carta convite, não que tenha que ser um português, como eu falei, então pode ser aí de qualquer nacionalidade, tanto que tenha a morada fiscal cá em Portugal, que esteja legalizado, que tenha o título de residência aqui em Portugal, e aí realmente pode fazer para você, desde que seja verdadeira, essa carta convite, que eu vou deixar, como eu disse aí na descrição do vídeo. Qualquer dificuldade que você tenha de acessar essa carta convite, você pode pedir aí no meu e-mail. Meu e-mail é viviemportugal2021@gmail.com. Lembrando que esse 2021 é em numeral, então é viviemportugal2021@gmail.com. Então você pode me pedir lá nas minhas redes sociais, no meu direct, meu Instagram, @viviemportugal. Eu coloco lá sempre conteúdo para poder ajudar, para poder somar, e tento responder todo mundo da maneira que eu consigo, né? Porque são, graças a Deus, aí muita gente me seguindo, querendo a minha ajuda. Então eu tento responder aí da melhor maneira, mais rápida possível. Mas eu acho sim muito válido a carta convite para a gente poder ter uma tranquilidade maior aí na imigração e pra gente não ter que, se for o caso, de ficar na casa de alguém, de ter que ficar em algum outro lugar, de ter que apresentar esse comprovante de alojamento e também, como eu falei pra você, o valor do comprovante aí de meio de subsistências. Mas problema não, problema nunca escutei falar ninguém. Se alguém escutou, aproveita e coloca pra mim no comentário aí pra eu ficar sabendo, porque realmente eu desconheço, tá certo? E bora pra próxima aula, que é uma aula muito interessante.